Queridos, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Palavra do Senhor. Se você tiver, no mínimo, a preocupação de olhar o início do capítulo 2, você vai perceber que o capítulo 2 do livro de Atos, ele é um divisor de águas, porque é mencionado a descida do Espírito Santo. É quando a igreja, ela vai experimentar o Espírito Santo de forma abundante na sua vida. Você pode perceber que no capítulo 2, no versículo 1, tem esse tema, a descida do Espírito Santo. Depois desse fato extraordinário, vem o discurso de Pedro, um homem leigo, iletrado, para não dizer analfabeto, um homem que rústico, e traz um dos maiores discursos da igreja primitiva a respeito do fato da descida do Espírito Santo. Algo sobrenatural. Observando um pouco mais adiante, depois desse discurso, há uma conversão de aproximadamente 3.000 pessoas. Coisa que nós não estamos acostumados a ver. Observe, irmãos, que com a descida do Espírito Santo, com o discurso de Pedro e com a conversão de quase 3.000 pessoas, Lucas agora escreve no versículo 2, capítulo 2, do versículo 42 a 47, como viviam esses cristãos. Como vivia a igreja primitiva. Por isso o nosso tema, como fazer uma igreja crescer. Crescimento de igreja sempre foi uma dinâmica da igreja. Em todos os segmentos religiosos, em toda denominação, toda liderança está preocupado com o crescimento de igreja. Não estamos preocupados só com manutenção de igreja, mas com crescimento. Porque se a igreja cresce, o inferno é despovoado. Se a igreja avança, o inferno retrocede. Mas se a igreja marca passo, algo está errado. Marker Driscoll, escrevendo sobre as 9 fases da igreja. Ele fala de gestação, fala de infância, fala de adolescência, avança pela maturidade, chega na paternidade e para na morte da igreja. Igrejas na Europa estão sedentas, as portas fechando, tornando-se bares, tornando-se cinemas, tornando-se boates. Não só por causa do pluralismo cristão, mas também por causa da frieza espiritual, por causa do foco que a igreja perdeu. Observe o que diz um outro escritor a respeito das fases da igreja. Ele fala uma coisa muito importante. Ele fala que a igreja,
ela é algo fantástico. Diz assim: o que constitui uma igreja saudável? Uma grande congregação? É estacionamento suficiente? Música vibrante? Talvez você já leu obras sobre este assunto. 9 marcas de uma igreja saudável não é um manual de instrução para o crescimento de igreja. É a recomendação para uma igreja saudável. A igreja pós-moderna está enferma. Todo organismo vivo, sem exceção, todo organismo vivo, saudável, cresce. Se nós não estamos crescendo como igreja, algo está errado. Mas, se nós estamos preocupados com o crescimento de igreja, qual a partícula de contribuição que eu tenho dado para que esta igreja cresça? Eu não estou falando de forma denominacional, estou falando de forma de igreja local. Eu, como igreja, o que eu tenho feito para que a minha igreja seja uma igreja saudável em todos os sentidos? O que eu tenho feito para que a minha igreja seja uma igreja que, se no dia ela vier a fechar as portas, alguém há de lembrar que ali, naquele espaço, houve uma igreja. E que falta ela faz? Ou simplesmente vai ser inotável, não vai ser perceptível. Tinha alguma coisa ali, mas eu não lembro bem o que era. Era um supermercado? Era uma UPA? Uma unidade básica de saúde? Um pronto atendimento? Não, era uma igreja. Se nós fecharmos as portas, será que vamos fazer falta na sociedade? Aqui no bairro onde nós estamos, vamos fazer falta? Antes de nós nos preocuparmos como fazer uma igreja crescer, nós precisamos nos preocupar como ser uma igreja saudável. Se nós não estivermos de forma saudável, se os nossos relacionamentos não estiverem saudáveis, não estiverem de fato e de verdade, bíblico, todo o esforço que nós venhamos a fazer será inútil e será vão. Se eu não amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, tanto o que está fora como o que está dentro, acima de todas as coisas, algo está errado. Se eu não entender a importância deste amor, se eu não ler 1 Coríntios 13 e perceber que a importância do crescimento passa por ali, todos os nossos empreendimentos, todas as nossas discussões serão inúteis e inúteis. Lucas mostra alguns caminhos de como fazer uma igreja crescer. Mas antes é necessário nós percebermos que uma igreja forte, ela não é medida pelo número de membros. Nós precisamos crescer, não é porque estamos preocupados em crescer. Precisamos crescer porque nós somos um organismo vivo. E nós precisamos expandir as nossas fronteiras. O próprio Isaías, escrevendo no capítulo 52, ele diz isso: estendei as estacas das vossas tendas. É importante isso. Eu e você fomos chamados para crescer, para avançar, não para retroceder, em todos os sentidos, principalmente espiritual. Se isso não está acontecendo, algo está errado. Se eu estou priorizando mais o econômico, o eu, do que a vida comunitária, algo está errado. O que mede o crescimento de uma igreja não é o número de seus membros, e muito menos o quanto ela arrecada de forma mensal. O que mede o crescimento de uma igreja, ou como ela é forte e impactante na comunidade, não é o número de carros que tem no seu estacionamento, não é o número de membros, é como ela se relaciona uns com os outros e como ela se relaciona com os de fora. Nós, como igreja, precisamos entender sua importância. Às vezes o próprio Jesus falou isso para os fariseus, nós atravessamos fronteiras para pregar a um ímpio, mas uma pessoa que está perto, nós ignoramos.
Atravessamos fronteiras para falar que Jesus Cristo salva, mas não temos coragem de botar a mão no ombro de uma pessoa que está do nosso lado e dizer aqui: nós vamos seguir com você, nós queremos te ajudar. Nós não somos fortes porque nós somos muitos, somos fortes porque o nosso Deus é forte. Não importa se nós tenhamos 300 membros ou 30 membros, o importante é a comunhão que nós temos uns com os outros e temos com Deus. É a forma de como eu trato o outro, da forma como eu entendo a igreja, como eu vivo a igreja. Por isso Lucas vai trazer aqui algo muito importante, que é salutar para nós percebermos como fazermos uma igreja ser saudável e como uma igreja crescer. Passando no capítulo 2, versículo 42, ele diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A primeira lição, irmãos, para nós termos uma igreja saudável e termos uma igreja que venha a crescer, nós precisamos entender qual é a importância de perseverar, insistir, ainda quando nós não tenhamos disposição física, ainda quando todas as nossas energias estejam esgotadas. Essa palavra perseverar, e no original grego, ela está dizendo assim: insistentemente, eu preciso insistir. Agora, insistir em quê? Ele diz assim: na doutrina dos apóstolos. A palavra doutrina, olhando lá nos originais, não é doxa. A palavra doutrina lá está dizendo didaquer, ensino. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vou falar baixo, porque só para nós aqui. Nas nossas igrejas, observe a colocação do verbo. Nas nossas igrejas, os cultos que têm menos frequência é os cultos de ensino. Observe, e perseveravam no ensino. Quando ele diz na doutrina dos apóstolos, está dizendo assim: eles perseveravam, eles viviam insistentemente no ensino. Ou seja, esta igreja primitiva entendeu o valor, a importância do crescimento e como ser saudável. A palavra didaquer foi citada aqui por causa da consequência do texto. A consequência do texto do discurso de Pedro, no capítulo 2, e consequentemente a conversão, levou os apóstolos a fazer uma reflexão sobre como esta igreja ela vai se tornar saudável, já que ela cresce de forma assustadora. Você vai observar, cresce 3.000, quase 5.000 pessoas foram batizadas. Então mas para isso precisa um princípio. Primeira coisa é: perseveravam na doutrina, no ensino. Agora eu vos pergunto, uma pergunta retórica: por que nós não temos a insistência em buscar conhecimento? O próprio Oséias dizia assim: o meu povo erra, profeta Oséias, o meu povo erra, porque lhe falta conhecimento. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando o eunuco, lá em Atos capítulo 8, versículo 26 em diante, nos fala que o eunuco veio de Jerusalém, porque tinha ido adorar, estava voltando para a África, para a sua região. Diz que Filipe foi tocado pelo Espírito, e o Espírito falou assim para Filipe: Filipe, aproxima-se daquele carro. E ele foi e aproximou-se, e o eunuco estava lendo uma passagem do profeta Isaías, que era Isaías 53, e Filipe perguntou para ele uma coisa muito importante: entende o que lês? Ele disse: não. Como posso entender se não tem quem me ensine? Então observe uma coisa interessante, irmãos. Quando eu aprendo, eu ensino. Um escritor já disse uma coisa muito importante: quem cessa de aprender, cessa de ensinar. Guarde isso com você. Se você cessa de aprender, você cessa de ensinar.
E muitas vezes você não tem o conhecimento para transpor as dificuldades de alguém que pergunta a respeito da sua própria salvação, a respeito de Jesus Cristo e a respeito de vida eterna. Por quê? Lemos pouco. Por que meu povo erra? Porque lhe falta conhecimento. Porque às vezes vamos atrás de qualquer vento de doutrina, porque falta conhecimento. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles insistiam nos ensinos que Jesus tinha deixado, insistiam naquilo, aquele que te bater numa face, dai a outra, o que te pedir a capa, dá também a túnica, se te forçarem a andar 1 milha, vai com ele 2. O evangelho não é para qualquer um, né, irmãos? Alguém já disse assim: pastor, o texto diz assim, se alguém te bater numa face, dá a outra. Eu disse: verdade. Só que ele bate nessa face e eu bato na outra dele. Eu disse: mas não é assim que... Não, mas essa é a minha interpretação, pastor. Mas essas são as ações que muitas vezes nós tomamos. Uma face de ignorância, de brutalidade e de algo antagônico, contrário ao que é o evangelho genuíno. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. É muito importante nós desenvolvermos a comunhão. O próprio salmista no Salmo 133, ó quão amável os irmãos viverem em união. É como o orvalho que desce sobre a barba de Arão, sobre aquele óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Ali, naquele monte, o Senhor ministra a sua bênção. Oh, como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, o orvalho lá do monte, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É como se nós estivéssemos no monte. Aqui o Senhor ordena a sua bênção, não só para essa semana, não só para amanhã, não só para o mês de outubro, não só para o ano 2024, mas para sempre. Comunhão. Eu e você temos perdido esse sentido de comunhão. E é interessante que a igreja primitiva tinha uma prática muito salutar. A comunhão, ela era experimentada com refeição. Por isso o texto diz assim em Atos 2:42. Observe que diz assim, vamos continuar no versículo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão. Ou seja, esse partir do pão não é a Santa Ceia. Partir do pão é que eles faziam refeições nas casas. E depois ele diz, e nas orações. Olha que coisa tremenda, irmãos. Eu e você precisamos entender que esses passos, perseverar no ensino, buscar conhecimento. Porque eu citei o texto lá de Atos 8, quando o eunuco diz, como entender se não há quem me explique? Você possa dizer, pastor, eu estudo a Bíblia em casa eu posso aprender. Não aprende, porque se nós pudéssemos colocar a Bíblia na mão de todo mundo, não precisava seminário, não precisava professores, é só colocar as Bíblias nas mãos das crianças e as crianças aprendiam sozinhas. Não tem como, precisa de alguém que ensine. Então alguém que sabe um pouco mais, vai trazer uma instrução que vai abrir a nossa mente e o nosso entendimento. Mas como se eu não venho no ensino bíblico? Como se eu não insisto na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensino que Jesus Cristo deixou? Como se eu não valorizo as reuniões da minha igreja? Como eu não participo da comunhão? Como eu não tenho interesse pela oração? Eu sei que a oração é a fortaleza do crente, é a fraqueza de Deus. Eu sei que para o crente o orar é um divisor de águas, mas eu não oro. Uma igreja saudável é uma igreja que permanece no ensino bíblico saudável. É uma igreja que busca comunhão. Pessoas que querem estar juntas.
Pessoas que sentem a importância do outro. Quando o outro não vem, liga para o outro. Passa uma mensagem de WhatsApp: ei, irmão, tudo bem? Sentimos sua falta ontem. Poxa, sentiram minha falta? Sentimos. Se 3, 4, 5 pessoas fizerem isso, esta pessoa vai sentir-se motivada a estar aqui na próxima reunião. Mas se nós não ligamos, não mandamos uma mensagem, nós não nos interessamos pelo outro, o outro vai dizer: eu não tenho importância naquela igreja, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não vou naquela igreja, eu entro calado, saio mudo. E sabe o que acontece? Isso não é uma igreja saudável, é uma igreja que não pode crescer e não cresce. E nós precisamos entender o valor da oração. Uma igreja. Outro dia nós cantamos aqui, eu acho que hoje pela manhã, que falamos sobre avivamento. Irmãos, nós não temos condições de experimentar um avivamento na forma que nós estamos vivendo. Nós precisamos entender qual o meu lugar. Hoje pela manhã nós falamos sobre isso. Qual o meu lugar no reino de Deus? Às vezes nós estamos na porta, bloqueando a entrada do Espírito Santo, bloqueando a entrada de pessoas que querem ser salvas, bloqueando a passagem das pessoas que querem ser curadas, sanadas. Às vezes nós somos aqueles que murmuram, como os fariseus e escribas, que Jesus, quando disse para o paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados, aí começaram a razoar nos seus corações, ou seja, começaram a pensar assim: quem é esse que pode perdoar pecados? Só Deus pode fazer isso. Quem é esse Nazareno? Nós sabemos de onde ele é. Esse não é o Messias. Começaram a razoar, criticar, murmurar. Mas às vezes nós somos como aqueles que, o versículo 12 de Marcos 2, são aqueles que admiram e aqueles que glorificam, mas não está preocupado com nada, só quer oba-oba. Aconteceu um milagre, glória a Deus. Uma música bem alegre, é essa que eu quero, uma música vibrante, contagiante. Acabou aqui, foi para casa, tchau. Onde eu me encontro no reino de Deus? Olhando o outro versículo, irmãos, o texto nos chama a atenção. Se nós queremos ser uma igreja saudável, nós precisamos não só perseverar no ensino, não só na comunhão, não só na oração, mas também precisamos ter temor. Em cada alma, em cada pessoa havia temor. Mas para não fugir à regra, nós sabemos que toda regra tem exceção. E aí incluímos Ananias e Safira, que no capítulo 5, eles entram aí. Um casal aparentemente bem sucedido financeiramente, que vende uma propriedade e então tenta delubriar o Espírito Santo e os apóstolos e a igreja. E às vezes é isso que acontece. Às vezes estou irritado com o conselho da igreja, estou chateado com o pastor, estou chateado com alguma coisa. A primeira coisa que eu faço é reter o dízimo. Não vou entregar o meu dízimo. Enquanto a igreja não tiver como eu quero, eu vou dar o meu dízimo para isso. Errado. Eu sou membro desta igreja, eu gostando ou não, tenho que entregar o meu dízimo nesta igreja. Mas é como eu falei pela manhã. Está insatisfeito com alguma coisa? Não fala com a pessoa do lado porque ela não pode resolver. Fala com o conselho da igreja que pode resolver. Com a liderança da igreja que pode resolver. Não vamos murmurar. Murmuração é pecado igual o pecado de idolatria. Precisamos aprender a ser cristãos dinâmicos, autênticos, verdadeiros. Eu que cheguei este ano, juntamente com a minha família, aprendi a amar essa igreja, a querer bem essa igreja, a ver essa igreja crescer, despontar, ser uma igreja forte em todos os sentidos, um departamento infantil forte, a sociedade de adolescentes forte, mocidades fortes, coral forte, e todos os segmentos fortes. E você que está aqui há muito mais tempo, às vezes até filho de membros fundadores da igreja, tem vivido de forma tão seletiva, que
quase não participa da vida da igreja. Uma igreja saudável, ela precisa perseverar no ensino, frequentar, entender e viver o ensino. Ela precisa buscar o que nós chamamos de comunhão. Ela precisa viver e entender o valor da oração. Esta igreja também precisa aprender a ter temor. Temor de não falar contra o anjo do Senhor. Temor de não falar contra a liderança da igreja. Pelo contrário, o que diz a Sagrada Escrituras é o seguinte: orai pelos vossos guias. Orai pelas vossas autoridades. Se nós queremos ser uma igreja saudável, temos que aprender a ser igreja. Precisamos ter temor. Nós queremos ser uma igreja saudável, a menos que não queiram. Mas o escritor vai mais além. Ele diz também o seguinte: não só temor, mas também era uma igreja que experimentava prodígios e sinais. Sabe por que essa igreja experimentava prodígios e sinais? Porque esta igreja, ela vivia de fato abaixo da dependência de Deus e do Espírito Santo. Quando nós, não estou falando de dons, eu não tenho dom de cura, eu não tenho dom disso, não estou falando disso. Quando eu e você estivermos cheios do Espírito Santo, quando eu e você buscarmos o Espírito Santo, nós vamos ver Deus fazer coisas maravilhosas no nosso meio. Nós vamos ver filhos pedindo perdão aos pais. Vamos ver pais pedindo perdão aos filhos. Vamos ver maridos pedindo perdão à esposa, confessando suas culpas. As esposas, de igual modo. Nós vamos experimentar algo novo, um avivamento dentro das nossas casas. É isso que nós queremos. Vamos querer buscar perdão nas nossas casas, perdão na nossa família. Não só prodígios e sinais, mas nós também estaremos fazendo a vontade de Deus. Lucas vai mais adiante. Para uma igreja ser saudável, ela precisa ser uma igreja que viva em unidade. Onde nós estamos, da onde nós viemos, onde nós estamos, para onde nós queremos ir. Mas isso tem que ser em unidade. Não pode um puxar para um lado, um puxar para o outro. Tem aquela figurinha de dois jumentos, um puxa para um lado, um puxa. Tem um feno ali, tem um feno aqui, e os dois querem comer na mesma hora, no mesmo instante. E um puxa para um lado, um puxa para o outro e não vai a lugar nenhum. Na figura seguinte, os dois vêm, comem aqui, depois os dois vêm e comem aqui. Nós precisamos entender o valor da unidade. Em Atos 17, em João 17, Jesus Cristo ora pela unidade da igreja. No primeiro século, ele já orava para que nós, ó Pai, sejamos um. A igreja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que nós sejamos um. Unidade. Observe o que diz o texto, irmãos. Todos os que creram estavam juntos. Não era um emaranhado de coisas, não era um amontoado, é unidade. Cada um guardando a sua individualidade, é verdade, mas não o seu individualismo. Veja a diferença. Se eu sou individualista, não há unidade. Mas eu posso ter unidade guardando a minha individualidade. E é isso que nós precisamos entender como igreja. Que se queremos ser uma igreja saudável, se somos uma igreja que queremos crescer, então nós precisamos guardar as nossas individualidades, não o nosso individualismo. Nós não podemos avançar se nós continuamos a pensar de forma totalmente mesquinha, totalmente soberba, totalmente antagônica ao que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Uma igreja saudável e uma igreja que quer crescer, ela tem que ser uma igreja generosa. Hoje pela manhã, uma irmã da SAF veio, trouxe aqui essa cesta,
e falou para que nós estivéssemos participando do Natal de aproximadamente 150 crianças. Qual vai ser a reciprocidade da igreja em relação ao que nós vamos trazer para abençoar essas crianças? Com quem a igreja, com quem a SAF pode contar? Será que só uma pessoa, duas, em um universo de mais de 100 pessoas? Gentileza, vendiam suas propriedades e bem, distribuindo um produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Gentileza, aquilo que Deus nos dá, nós precisamos aprender a dividir com aqueles que precisam. Nós precisamos entender o valor de uma igreja saudável. Vendiam suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Tem alguém necessitado entre nós? Vamos acudir, vamos socorrer, vamos ajudar. Fazer com uma mão sem que a outra perceba. Lucas vai mais adiante e diz algo muito interessante. Diariamente perseveravam no templo. Diariamente perseveravam no templo. Irmãos, eu às vezes não entendo o que Davi quis dizer com aquele salmo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei os teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Em outro salmo ele diz, é melhor um dia na tua casa do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Que expressão é essa? Porque nós não temos interesse, porque nós não temos o desejo de estar na casa do Senhor. Será que, eu falei hoje pela manhã, será que está faltando pão na casa do pão? Explico. Será que você vem para se alimentar da palavra e sai com mais fome ainda? Se isso está acontecendo, irmão, então precisamos rever os nossos conceitos daqueles que têm uso da palavra, para que passe a fazer capacitação, para que passe a estudar mais, a ler mais. Em vez de ficar dando voltas. Mas nós não podemos, em hipótese alguma, deixarmos de experimentar um evangelho pleno, saudável e dinâmico. Eu não posso vir à casa do pão e não ter pão. Pense comigo. Você chega na padaria pela manhã. Você acordou 7, 8 horas da manhã. Aí a esposa diz assim, maridão, vai ali na padaria. Aí você pega a sua moto, sua bicicleta, seu carro, ou vai andando, levando o cachorrinho para aproveitar, para que ele urine e faça fezes na estrada. E você chega lá e diz assim, eu quero 4 pães frescos. Aí o rapaz diz assim, olha, só tem pão dormido. Você diz, só tem pão dormido? Ou seja, pão de sexta-feira, pão de sábado, pão quando você está na segunda-feira. Você volta naquela padaria no dia seguinte? Você não volta. Você vai procurar outra padaria. Mas nós podíamos dizer assim, moço, por que não tem pão fresco? Poderíamos. Você é cliente. Por que não tem pão fresco? Não, é porque a gente só tem pão dormido, só tem pão velho aqui para fazer torrada, mironga. Pão velho faz mironga, pode fazer torrada também. Não é isso? Ah, então essa padaria só vende pão velho? Nunca mais a gente pisa lá, salvo se quer fazer mironga ou fazer torrada. Mas quem quer pão fresco, vai na padaria onde tem pão fresco, porque não pode faltar pão na casa do pão. Não pode. Então o texto é claro quando diz assim, diariamente perseveravam unânime no templo. Estavam lá todos. Dizem, a unanimidade é burra.
Mas aqui não se encaixa essa parte. A unanimidade aqui é sábia, inteligente. A unanimidade aqui escolheu a melhor parte. Lembro de Maria e Marta. Marta, Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Mas caminhando para o fim, o texto então vai dizer assim: partia o pão de casa em casa e tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Isso é relacionamento social. Olha só, louvando a Deus, isso é adoração, contando com a simpatia de todo o povo. Ou seja, era uma igreja querida no bairro, era uma igreja que tinha sua interferência no bairro, simpatia de todo o povo. As pessoas diziam assim: a igreja presbiteriana da glória é uma igreja gostosa de se estar. Olha, ninguém chega naquela igreja sem ser abraçado, ser tocado, ser abençoado. Que igreja agradável. Enquanto isso, 3 coisas importantes. Primeira coisa, louvando a Deus. A igreja saudável, ela louva, ela não canta. Igreja saudável louva, louvando a Deus. Louvar é adoração. A adoração passa por estilo de vida. Contando com a simpatia de todo o povo, relacionamento social. As pessoas na redondeza, a comunidade, entendia a importância daquela igreja, a importância daquele povo, a importância do que ali era realizado. Enquanto isso, observe que os fatores do 42 até o 47, até o 46, no final, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, isso era minha responsabilidade. Agora veja a responsabilidade de Deus, finalizando. Enquanto isso, preste atenção, enquanto eu estou envolvido, estou comprometido com o ensino, estou comprometido com a comunhão, estou comprometido com a unidade, estou comprometido com a gentileza, estou comprometido com a verdadeira adoração, estou comprometido com o relacionamento social. Enquanto isso, Deus está fazendo a parte dele. Ou seja, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Enquanto eu vivo o evangelho pleno, Deus vai fazendo a sua parte. Eu não posso convencer o pecador da justiça, do pecado, da justiça, nem do juízo. Deus pode. Eu não posso salvá-lo, mas Deus pode. Do versículo 42 até a parte A do versículo 47 são as nossas ações. No versículo final do 47, na parte final, acrescentava-lhe o Senhor, isso é responsabilidade de Deus. O que eu posso fazer para ser uma igreja saudável, eu tenho que fazer, eu preciso fazer, precisamos fazer. Aquilo que Deus vê em nós, Ele vai acrescentar para que os eleitos sejam alcançados. Dia a dia, os que iam sendo salvos. Eu oro, eu visito, eu participo, mas quem salva é Deus. Irmãos, precisamos ser uma igreja saudável. Que o Espírito Santo de Deus conduza esse texto no meu coração, no mais recôndito do meu ser, e que Ele fale comigo durante essa semana. Geraldo, você precisa ser uma igreja saudável. Você é responsável pelo crescimento da igreja. Geraldo, você é responsável pelo crescimento da igreja. Que cada um de nós, irmãos, possamos ter esta consciência. Como fazer uma igreja crescer? Primeiro sendo uma igreja saudável. Depois experimentando o que o Espírito Santo há de fazer e tem feito no decorrer da igreja durante toda a existência da igreja. Eu e você precisamos ser o blanco, o alvo do Espírito Santo, para que Ele nos use, para que o Senhor acrescente à igreja dia a dia os que há de ser salvos para a glória dEle. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça entender
a importância de sermos uma igreja saudável. Refaça os seus relacionamentos. Há algum relacionamento quebrado? Faça as pazes. Há alguma coisa mal resolvida? Resolva. Há alguma coisa que quebra a comunhão, que dificulta o crescimento da igreja? A partir de hoje, resolva essa situação. Porque se você tem esses problemas, se você vive com esses problemas, a igreja não vai avançar. E eu quero finalizar lembrando o livro de Josué, capítulo 7. Deus chama Josué e diz assim: olha, como fui com Moisés, meu servo, serei contigo. Onde pisar a planta do teu pé, eu te darei como vitória. E Josué disse: beleza, Senhor, estamos juntos, estou contigo e não abro. Muito bem. Então Deus diz assim: Josué, você precisa guerrear contra uma cidade chamada Ai. Foram espiar a terra e encontraram apenas algumas pessoas. E disse assim: vai um número pequeno, não precisa ir todos os guerreiros, vão apenas alguns. E foram. Mas Deus disse: eu estou contigo, Josué. Você não vai perder mais nenhuma batalha, você não vai perder nenhuma batalha. E Josué foi para a batalha. E eles saíram correndo, com medo. E Josué ficou em desespero: Senhor, tua promessa não foi cumprida, Senhor, tu disseste que ia estar conosco. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram o pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, vindo lá da terra, do Egito, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentássemos com ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então o que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor: agora vou apostar mais a minha voz. Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo das suas bagagens o puseram. Pelo que os filhos de Israel não poderão resistir aos seus inimigos, virarão as costas diante deles, porquanto Israel se fizera anátema ou condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Acã tinha ido a essa guerra, e Acã viu uma linda capa babilônica, viu prata, viu roupas festivais, escondeu e guardou na sua tenda, quando Deus disse para eles que não poderiam fazer isso. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. A alma que peca, mas pede perdão, encontra lugar de misericórdia. Aquele que peca e confessa e deixa, alcança misericórdia. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei, e e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, a prata por baixo. Ou seja, o roubo está na minha casa, o pecado está na minha casa. E ele foi apedrejado juntamente com tudo que tinha, até a morte. Nós não vamos prevalecer se nós mantermos-nos no pecado. Agora deixa eu deixar uma coisa bem clara. Você não vai perverter, destruir só a sua vida. Vai dificultar o avanço da igreja também. Nós vamos ficar marcando passo, enquanto nós não confessarmos os nossos pecados e deixá-los. Como igreja, nós precisamos
alcançar misericórdia. Nós queremos ser uma igreja saudável. Nós queremos ser uma igreja que cresce. Para isso, precisamos tomar algumas atitudes. Você faz as suas decisões e as suas decisões nos fazem. Suas decisões fazem você. Nós somos frutos das nossas decisões. Eu quero nesse momento finalizar, lembrando a cada um de nós, que nós somos responsáveis para que as nossas igrejas sejam igrejas saudáveis, para que a nossa igreja seja uma igreja saudável.